Oi, família linda, bem-vinda! Bem-vinda, família querida que nos acompanha sempre aqui no nosso consultório. Prazer ter a sua companhia. Que Deus abençoe a você, seus sonhos, seus planos, sua vida, seu futuro e o seu agora, como está em Deus. Eu quero começar o programa de hoje fazendo você pensar sobre quando muitas vezes nós precisamos lidar com os imprevistos ou com as frustrações. É preciso que nós sejamos capazes de nos educarmos a nós mesmos, sermos cuidadosos com aquilo que nos acontece para não permitirmos que tome de nós as rédeas da situação. Sabe, hoje aconteceu algo muito atípico aqui comigo na produção. Quem viria ficar comigo fazer o programa hoje aqui, ao vivo, mora numa cidade. Mas quando estávamos trocando mensagens, quando nós estávamos combinando a vinda da minha convidada para o programa de hoje, em algum momento eu perguntei a cidade, para que fosse confirmada a cidade onde ela morava, mas aquela informação ficou perdida no meio das demais perguntas que eu fiz dentro do nosso combinado. Mas eu tinha certeza que era cidade A. Perguntei, você confirma? Mas aquela informação ficou perdida entre tantas outras. Na verdade, quando o motorista chegou lá para buscá-la, ela morava noutra cidade, bem distante dali. Já não daria tempo de estar aqui comigo ao vivo, agora com você. E o que você faz? Faltam algumas horas, pouquíssimas horas para começar um programa ao vivo. O que você precisa fazer? Manter a calma e pensar, o que eu faço agora? A nossa tendência é buscar de alguma maneira alguém para responsabilizar ou até mesmo culpar a si mesmo e dizer, ora, como pude fazer tal coisa? Como não fui inteligente o suficiente para saber esta informação? Precisava ser, sobretudo, consultada, checada. Mas a questão é que quando alguma coisa nos acontece, a gente precisa parar e pensar, o que eu posso fazer agora para resolver? O que eu posso fazer agora para dar uma solução para o que agora já está, por si só, resolvido? Não dá para chegar, não dá para acontecer. Pense aí no seu dia a dia, pensa no seu trabalho, pensa na sua história em família. Muitas vezes, quando te acontecem coisas inesperadas ou que te frustram profundamente, o que você faz? O que podemos fazer se não pensarmos em buscarmos solução antes de pensarmos onde foi que eu errei, o que foi que aconteceu e agora buscar defesa, buscar acusar? Muitas vezes não tem o que fazer, não tem a quem acusar, não tem por que se culpar. Aconteceu. Como está você aí no seu casamento? Como está você aí no seu trabalho? Como está você lidando com as suas próprias frustrações? Acontece. A vida, afinal, todos os dias nos surpreende, porque todos os dias nós precisamos nos deparar ou nos deparamos com situações que necessariamente vai precisar ser chamada à razão para, em lugar de nós voltarmos ao passado e, por exemplo, vermos de quem é a culpa? Será dos meus pais? Será que foi o meu marido? Será que foi a minha mulher? Será que foram os meus amigos? Será que foi o meu chefe? Será? Quem foi? Não adianta. Agora a pergunta que precisa ser feita é: que solução nós daremos para o problema que temos agora? Seja ele qual for, qual é a solução? Ei, minha amiga! É você que me escreveu hoje dizendo, Darleide, meu marido, depois de 20 anos de casados, disse hoje para mim que já não dá mais e que agora vai precisar mesmo resolver essa situação de uma vez por todas e eu preciso sair de casa com os meus filhos. Ainda mais essa, não é? Além de lidar com uma separação, com um eu não te amo mais, agora precisa sair de casa com seus filhos, porque ali já não é mais o seu lugar. Afinal de contas, você morava com a sua família, ou com a família dele, com a sogra, enfim, coisas que acontecem. Agora você pensa em tirar a própria vida, você pensa em morrer, você pensa que o mundo desabou e já não tem mais lugar para você.
Ah, por favor, se nós pensamos assim, então nós ficamos parados naquele lugar que vai nos levar a um próximo passo, que é de simplesmente se enxergar como vítima, se enxergar como alguém que não tem o que fazer, está de mãos atadas e que o mundo acabou. Não acabou. Porque o seu casamento acabou, o mundo não acabou. Porque faltou o trabalho, o mundo não acabou. Porque as coisas não aconteceram como você esperava, o mundo não acabou. Ainda tem muito chão pela frente, ainda há muita luta para ser travada, com muita coragem, decisão. Acontece que nós precisamos só agora respirar fundo e pensar: o que eu faço agora? Sabe, o tema de hoje, pautado para hoje, ainda é sobre aquilo que tem a ver em suas raízes com frustração. Estava pronto para que nós falássemos e ainda estamos na expectativa que consigamos falar, mesmo que por Skype, com a minha convidada de hoje. Ela que tem uma história muito difícil, desde o nascimento, desenganada pelos médicos. Enquanto criança, 12 cirurgias. Numa dessas cirurgias, foi tão forte todo o processo envolvido ali, que ela simplesmente parou de respirar. O seu pai ajoelhou-se, clamou a Deus por misericórdia, e aquela menina, ainda tão pequenininha, voltou a respirar. Lá no hospital. Tinha testemunhas para isso. Até mesmo diante da morte, muitas vezes, você e eu testemunhamos que o milagre ainda existe, ainda é real. E sabe de uma coisa que eu sempre considero falar, considero pensar? Porque para mim é o fundamento da minha e da sua existência, para que nós não percamos a essência do que é a vida. Mesmo quando nós dizemos que só não tem jeito para a morte, eu questiono dizer assim de pronto e ficar por isso mesmo. Porque Jesus já deu jeito para a morte. Mesmo quando morre, resta a certeza de que haverá ressurreição. Que haverá continuidade de uma história bonita que Jesus Cristo escreveu para mim e para você. Eu quero, com essa ideia, levar você a considerar o que seja que esteja te acontecendo agora ou te tenha acontecido ontem. Pense bem em não desistir. Pense bem em confiar. Levantar a cabeça, respirar profundamente, buscando em você o sentido de quem está anunciando a si próprio: eu estou viva, eu estou vivo, eu posso escrever outra história. Ainda que tenham feito rabiscos em mim, ainda que tenham feito com que eu me perdesse, não soubesse mais agora como será essa história, mas eu tenho vida e eu posso fazer diferente. Ei, você que hoje falava comigo que já não tinha mais sentido, porque tudo que você plantou, tudo que você semeou, tudo que você sonhou parece que ruiu. Calma, dá para escrever de novo, dá para começar de novo, dá para reescrever ou fazer uma outra história nova. Mas o que não pode é deixar de crer. E então, a Thaís já está com a gente, produção? Agora nós vamos conversar com a Thaís. Ela deveria estar aqui comigo, ao vivo, mas não foi agora. Temos a nosso favor a tecnologia, um belo de um Skype. Joga aqui comigo, porque eu quero cumprimentar a Thaís. Bem-vinda, Thaís, tudo bom? Tudo bem, Daleide? Boa noite. É uma alegria estar com você, viu? Muito obrigada. Não foi dessa vez que estivemos juntas aqui, mas estamos pessoalmente, mas estamos juntas de alguma forma. E eu quero, como já adiantei, dizer que você é uma vencedora frente à vida. E eu gostaria que você mesma falasse um tanto do quanto você é vencedora até aqui, pelas suas limitações físicas, pela sua limitação
no sentido físico, mas que não te impediu a que hoje você seja aqui apresentada como uma jornalista, como uma tradutora e intérprete, ou seja, significa dizer duas formações, e ainda concluindo o mestrado. Mas você não é a menina que lá atrás o médico disse que você teria só alguns dias de vida? Como assim? O que aconteceu? Conta pra gente. Darleide, eu sou exatamente essa menina, mas eu creio e sou testemunho de um Deus poderoso, que age, que faz milagres e que dirige a vida de cada ser humano na Terra. Eu aprendi a crer assim com os meus pais, enquanto eles me contavam a história do milagre que Deus realizou no meu nascimento. Que lindo, que lindo. Você está falando aqui com a gente agora, você está numa cadeira de rodas, você é cadeirante, certo? Sim. Até você sentar-se com firmeza, mesmo ainda sendo cadeirante, conta um pouquinho pra gente como foi sofrido para você 12 cirurgias, muitos meses nos hospitais, todo um drama até mesmo para estudar, e eu pontuei agora há pouco as suas formações. Me fala um pouco dessa menina com limitações físicas que creu em Deus, no milagre, no amor, foi amparada pelo amor dos seus pais. Como que você chega até hoje com tantas realizações? Eu nasci de um parto prematuro de 6 meses de gestação. Eu pesei, depois do nascimento, né, o bebê emagrece, eu pesei 798 gramas e eu não tinha perspectiva nenhuma de vida. Assim, os médicos diziam que eu não viveria. Os meus pais oraram muito, os nossos amigos de fé oraram muito por nós. E 3 meses depois de internação na incubadora, eu fui para casa e, diante de todos os questionamentos dos meus pais, os médicos só respondiam que o tempo seria o responsável pelas respostas. Eles não podiam dizer nada. Mas, contra toda expectativa médica ruim, de que eu não falaria, de que eu não andaria, eu fui me desenvolvendo, fui crescendo. Os meus pais buscaram auxílio médico especializado e no tempo de pré-escola eu fui para a escola com 3, 4 anos, fui para uma escola especial, mas a minha infância, como você bem pontuou, foi intercalada de grandes cirurgias. Das 12, pelo menos 5 foram nesse período de infância. Então, eu tinha que lidar com a escola. Eu estudei alguns anos numa escola especial, depois fui para uma escola de ensino regular e precisava lidar com a minha rotina de estudos, intercalando com os pós-operatórios que exigiam meses de internação, meses de imobilização dos membros inferiores. Eu cheguei a ficar 4 meses imobilizada da cintura para baixo e precisava continuar estudando. Como que eu fiz isso? Com muita força, com muita determinação de saber o que eu queria, mas também com muito apoio dos meus professores, dos meus colegas que mandavam tarefa em casa, faziam provas para mim em horários alternativos, e os médicos também, que ouviam meus apelos para deixar eu fazer as provas na escola. Muito bom. Você, nesse processo todo, foi amadurecendo, claro, muito mais rápido, porque a dor leva a gente a entender algumas coisas no tempo em que ela acontece, nos possibilitando enxergar situações de formas diferentes, a vida de forma diferente. E você, sempre que conta a sua história, me parece sempre que você reforça como foram importantes pessoas à sua volta, seus pais. E aí eu quero trazê-los de fato agora para essa história. Os seus pais, família, os seus pais, ao que me parece, eu já ouvi a sua história outra vez, você me parece que foi tratada, cuidada, amada como
que não tivesse a limitação física que tinha e que tem. Parece que os seus pais, pelo menos é a impressão que eu tenho, fizeram com que você se sentisse muito maior que tudo aquilo. A sua autoestima parece ter sido muito bem formada. Estou certa ou você conseguiu isso depois sozinha? Mas me parece que seus pais são fundamentais em quem você é hoje. Você está certíssima, Darleide. Eu sou fruto do investimento dos meus pais. Inclusive, meu pai deve estar assistindo. Beijo, pai, amo vocês. Minha família teve o equilíbrio de me criar sabendo das minhas limitações. Eu tive todo o apoio médico, todo o acompanhamento de fisioterapia, hidroterapia, as cirurgias que demandaram muito investimento de tempo, entrega mesmo dos meus pais. Mas eles também me criaram livre. Longe de uma bolha de autoproteção ou de proteção. Eles me criaram para o mundo. E muitas pessoas perguntam para mim assim, Thaís, você se questionou algum dia sobre a sua deficiência? E aí essa pergunta não é nova, eu tive a oportunidade de conversar sobre isso com a minha mãe ainda, e ela me contou de um episódio que quando eu era bem pequena ainda, eu morava num lugar que, para ir da casa da minha avó para minha casa, havia um lance de escada de 12 degraus. E aí eu via meus primos subindo e descendo as escadas numa velocidade incrível. E minha mãe contava que a única vez que ela lembra de eu ter me questionado sobre a minha limitação foi um dia que eu olhei para ela e falei, mamãe, por que os meninos podem descer e subir a escada com tanta velocidade e eu não consigo? Minha mãe, muito sábia, olhou para mim e disse, filha, é verdade, você não consegue subir e descer a escada, mas para onde você não conseguir ir, papai e a mamãe, nós seremos as suas pernas e os seus braços. Aquilo foi suficiente para mim. Eu nunca mais me questionei e aceitei que eu podia tudo que eu quisesse, porque eles sempre disseram isso para mim. Você pode tudo que você quiser. Se alguém fez, você também é capaz de fazer. E no que não for possível, nós estamos aqui para te levar, para te carregar, para te conduzir, para te apoiar. Que lindo, que lindo. E eu aproveito esse momento para falar com você, pai e mãe, que tem um filho com alguma limitação, mesmo que não seja uma limitação física. Pode ser um filho que tem uma limitação porque é diabético. E essa semana eu conversava com uma mãe que me falava exatamente de como ela sofre e muitas vezes até se culpa. Por que ela foi ter uma filha, já que a sua filha nasceu e logo, quando bem pequena ainda, ela apresentou um quadro de diabetes e hoje precisa fazer o acompanhamento e usar a insulina repetidas vezes e é muito sofrimento. E a mãe se culpa por ser mãe daquela criança. E às vezes isso vai levar a uma superproteção. Talvez você descobriu que o seu filho é autista, está dentro do espectro de autismo. Talvez você descobriu que o seu filho tem uma outra limitação dessa magnitude e você precisou sofrer com isso, porque sofre mesmo, não vai negar, mas vai lidar com isso. Mas eu penso que, ouvindo a Thaís e trazendo o que ela trouxe agora para a gente, como seus pais foram importantes para que essa menina voasse, mesmo quando ela tem limitações físicas que não a permite correr, que não a permite subir escadas, porque ela é cadeirante, precisa de alguém para ajudá-la. Sim, há limitações para todos nós, mas mais ainda para quem tem um diagnóstico ou alguma coisa que de fato precisa ser compreendida como algo além e que vai precisar de cuidados especiais. Mas é o que eu disse logo no começo do programa. A gente precisa sobreviver às frustrações.
E eu espero que você me ouça dizer assim, nos escute até o longo do programa, até o final do programa, e que não deixe que você pense que nós estamos falando de alguma coisa fácil, porque eu estou dizendo assim por ser fácil. Não, é por constatar que nós não temos outra saída. Não superproteja seu filho, não prenda dentro de uma bolha, não o deixe escravo das limitações, mas faça-o acreditar que ele pode. Porque a história da Thaís é uma história de sucesso, porque os seus pais acreditaram e ela pode hoje estar concluindo um mestrado, ainda que numa cadeira de rodas. Esse é o seu consultório de família. E se você quiser comentar também, fazer parte aqui do programa com a gente, mande a sua mensagem agora. Nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram. Comente, pergunte. Quem sabe você tem uma pergunta e eu posso agora lançar aqui para Thaís, no seu consultório de família. Agora eu quero falar um pouquinho com a Thaís sobre preconceitos. Porque tem a família, tem o suporte, tem o pai, tem a mãe. E eu ainda quero voltar a falar sobre a sua mãe, viu, Thaís? Especialmente a sua mãe. Mas vamos aqui só lançar a questão para a gente voltar do intervalo comentando a respeito. Tem pessoas com suas pernas, seus braços, seus olhos, tudo funcionando bem, elas caminham, vão e vêm, fazem o que o seu corpo permite fazer, mas nós estamos vivendo um tempo em que tem muita padronização, muita exigência, muita cobrança, especialmente as mulheres, mas os homens também já foram afetados. O corpo tem que ser magro, tem que ser este ou aquele jeito de viver, de vestir, de ser. Se for diferente, imagina. Agora, o olhar sobre alguém com deficiência, mesmo crianças, mesmo a sua infância. O que você me diz sobre esse tema preconceito e deficiência física? É um tema que eu conheço muito bem. Preconceito fez parte da minha história. Eu acredito que ainda adulta nós enfrentamos preconceito, só que por interagir com pessoas adultas, ele se torna mais velado, ele ganha outras nuances. Mas eu sofri muito preconceito quando entrei na escola de ensino regular, por exemplo. Até esse momento, eu interagia com crianças que tinham deficiências diferentes das minhas. E nós precisávamos ali, no meio das nossas diferenças e das nossas limitações, nos ajudar para que as coisas fossem possíveis. Quando eu fui para a escola de ensino regular, eu me vi a única cadeirante, né, tetraplégica, esse é o meu diagnóstico, por conta de uma paralisia cerebral, e me vi interagindo com outras crianças. Passado o momento inicial da curiosidade, né, o que aconteceu com você, o que você tem, porque você é assim, eu comecei a conhecer a face do preconceito, porque eu me senti extremamente acolhida pelos meus professores, pelos adultos que trabalhavam na escola, bibliotecários, etc. Mas pelas crianças não, eu era excluída. Eu era excluída por não ter uma condição socioeconômica como a deles, eu era excluída por estar numa cadeira de rodas, ou melhor, naquele momento por usar um andador. Sim, eu cheguei a andar alguns anos da minha vida, andei com ajuda. E eles me excluíam por conta disso, faziam cobranças como, por exemplo, por que você não anda direito? Por que você usa óculos? Porque... E dentre outras coisas, além da exclusão, que eu acho que era o que mais doía, assim. Os professores dividiam os grupos, todos os grupos se dividiam e eu não tinha grupo para participar. Quando eu era incluída, era porque o professor ia lá e dizia, olha, por favor, aceitem a Thaís, etc. Mas aí eu tinha que lidar com outras questões já incluída dentro de um grupo que não gostaria que eu estivesse ali. E aí eu fui amadurecendo e comecei a pedir para os professores
não me incluírem mais, que eu desejava fazer os meus trabalhos e as minhas atividades sozinha quando a inclusão nos grupos não acontecesse de maneira espontânea. E assim eu fiz. Foi um período difícil da minha vida, mas eu aprendi lições riquíssimas, por conta também das conversas que eu tinha em casa. A minha casa, o meu lar, sempre foi o meu porto seguro. E eu encontrava em casa a abertura para dizer do que tinha acontecido na escola, de como eu havia me sentido. E os meus pais nunca disseram para mim: nossa, que crianças injustas, que mundo injusto, que mundo cruel, tadinha da minha filha. Não. Meus pais sempre disseram: minha filha, o mundo é assim. Nem todo mundo vai gostar da gente, por melhor que a gente seja. Nem todo mundo vai nos aceitar. E você precisa aprender a lidar com isso. Você precisa dar resposta para isso. E no que você precisar de apoio, de acolhimento, nós estamos aqui. Eu entendi que a melhor resposta que eu podia dar era fazer as coisas da melhor maneira que eu poderia fazer. Então eu me esforçava ao máximo. Enquanto os grupos trabalhavam em 5 pessoas, eu trabalhava sozinha e apresentava meus trabalhos. E muitas vezes tinha um rendimento igual ou melhor do que o dos grupos. Isso gerou um outro problema, mas foi um período de muito aprendizado sobre o mundo, sobre a sociedade que nós vivemos, sobre o quanto as pessoas precisam aprender a aceitar e olhar para o diferente com carinho, com amor. E é por isso que hoje eu aproveito todas as oportunidades que eu tenho para falar sobre isso, porque eu também acho que as pessoas têm uma resposta preconceituosa em relação a uma deficiência, porque elas não conhecem a deficiência, elas não conhecem uma pessoa com deficiência, elas não tiveram oportunidade de conviver com uma pessoa assim. Então, onde eu posso, como eu posso, eu convivo com as pessoas para dizer para elas como é ter deficiência, como elas devem tratar uma pessoa com deficiência, e assim a gente vai mudando de pouquinho em pouquinho, assim a gente vai melhorando a nossa vida em sociedade. Eu tenho meus primos e tenho minhas 2 irmãs, e a alegria que eu tenho é de pensar que eu dei uma contribuição para os meus primos, que hoje sabem trabalhar com pessoas com deficiência, sabem estudar com pessoas com deficiência, sabem ter amigos com pessoas com deficiência, e eu também tenho dado essa contribuição dentro da minha casa, com as minhas irmãs. Que bom. Elas vão ser mulheres melhores, adultos melhores, porque tiveram a oportunidade de conviver comigo e perceberam como eu encaro a minha vida e o quão normal isso pode ser. Que lindo, que lindo. Você é muito especial, Thaís. Eu vou ali rapidinho no intervalo, já volto e eu quero continuar falando disso. Quero perguntar exatamente, então, como é que as pessoas precisam se despertar para a convivência com as pessoas com deficiência, como é lidar com isso. Quero saber mais como assim paralisia cerebral desenganada pelos médicos. E hoje você fala, você estuda, tem cognição perfeita. Como assim? Você é demais para a honra e glória de Deus. Nós voltamos rapidinho, até já. Meus amores, vamos continuando aqui o nosso consultório, mas antes eu quero lembrar para você que está aqui disponível para ser enviado à sua casa a revista Entre Famílias. São 15 lições sobre os mais variados temas pertinentes à convivência em família, educação dos filhos, a relação marido e mulher, saúde física, mental e espiritual.
Sexo, sim, fala de sexualidade aqui de uma maneira muito apropriada, muito gentil. Então, entre em contato com a gente, pede a revista pelo 0 Operadora 12 2127 3121 ou aproveita aí o aplicativo do WhatsApp, que é facinho, e manda o seu pedido assim. Diz: eu quero receber a revista Entre Família, 98244 4449. O nosso DDD é 12 98244 4449. Revista Entre Família, um presente nosso para você. Vamos continuar aqui a nossa conversa boa de aprendizado. É alguma coisa que me toca o coração, de ouvir a respeito de uma experiência contada por quem a viveu e vive de uma maneira muito sublime, muito bonita, cheia de graça e fortaleza. Olha o que as pessoas estão dizendo a respeito da Thaís, a nossa convidada de hoje. Ela que teve uma paralisia cerebral, perdeu, portanto, os movimentos, foi desenganada pelos médicos, passou por 12 cirurgias, uma vida de muita batalha, mas com uma família muito forte em Deus, muito confiante no poder de Deus e muito sábia para dar a esta menina a direção que precisava dar. Você nasceu com propósito, o Senhor te manteve com vida com propósito e nós vamos dar conta de que esse propósito se cumpra na sua vida. E aí está a nossa convidada de hoje. Vem cá, Thaís, para eu te contar o que as pessoas estão falando a respeito de tudo que ouviram até agora. A Magali diz assim: você é uma joia rara nas mãos de Deus. Seu exemplo é lindo, você é linda por dentro e por fora. Certamente é alguém que conhece você pessoalmente, com tanta propriedade para dizer que você é linda por dentro e por fora. Eu não convivo com você, mas desde que te ouvi falar pela primeira vez, até aqui, só aumenta a minha admiração pelo exemplo que você dá em sempre testemunhar que Deus, sua família, sua fé são os responsáveis para que você esteja hoje contando as vitórias que você conta. Bendito seja o nome de Deus, viu, Thaís? Amém. Mais alguns recadinhos. Vamos lá. Diz a Idalina, ela diz: eu tenho uma limitação física e penso que a família é primordial para que nós não nos sintamos incapazes. Justamente o que você contou agora há pouco. O Jorge diz: parabéns, exemplo de vida para todas as pessoas que passam por algum problema e que pensam em desistir. Deus continue abençoando a sua vida. Thaís, é lindo, né? O Antônio diz assim: Antônio Alencar, quem é, hein? Quem é? Meu pai! Seu Antônio, ele diz assim: Thaís, você é um anjo de Deus na nossa família. Veio nos ensinar segredos de vida com significado muito além do que se pode ver. Seu pai, Deus abençoe seu Antônio. Por falar no seu pai, que está aqui conectado com a gente, é claro, audiência cativa. Thaís, a sua mãe, que foi assim, junto com seu pai, um marco, um bálsamo e até a sua cura no sentido de afeto, de resiliência, de ensino. Sua mãe morreu quando você tinha que idade? E como você lidou com a perda da sua mãe? Eu perdi minha mãe com 21 anos, na flor da idade. Eu digo que é uma idade injusta para a gente ficar sem mãe, se é que existe uma idade justa. Mas eu digo injusta porque eu olhava para frente e via tudo que eu ainda tinha para conquistar e pensava que ela não estaria mais aqui para testemunhar tantas conquistas das quais ela fez parte, das quais ela lutou para construir de alguma maneira, porque eu sou resultado do esforço da educação da minha mãe e do meu pai também. Eu lidei com isso de maneira muito... Eu me agarrei em Deus, era a única alternativa que eu tinha para lidar com isso. Eu digo que a morte da minha mãe foi o não mais duro que eu já recebi de Deus. Porque foi com ela que eu aprendi a orar, e quando ela ficou doente, eu orava muito a Deus pedindo que a curasse.
porque sabendo do milagre que Deus havia feito na minha vida, eu tinha plena convicção que Deus poderia operar um milagre na vida da minha mãe, se Ele assim quisesse. Mas, por um propósito que a gente não entende, Deus permitiu que a minha mãe descansasse. E eu decidi ser muito franca com Deus naquele momento. Decidi segurar nas mãos dele de maneira muito forte, confiar que ele é soberano e me agarrar também na esperança que os meus pais me ensinaram. Passei por um luto muito intenso, mas foi sentindo a presença de Deus, foi lembrando das coisas que minha mãe me ensinou e que ela me pediu, que eu estou aqui, que eu continuo vivendo. E não vivo triste, vivo alegre, porque depois que eu perdi minha mãe, eu conheci ainda mais o poder de Deus. Porque eu disse para ele que ele precisava cuidar de mim agora. E Deus tem cuidado de mim de maneira muito especial, através da minha família, mantendo meu pai com saúde, mas também colocando pessoas ao meu redor que têm sido instrumentos de Deus para me motivar a continuar vivendo enquanto Jesus não volta para a gente se reencontrar. Que lindo, lindo. Tudo que você fala tem um significado tão real, tão profundo, porque é da sua experiência com Deus. É de uma grandeza passar por todas as perdas, passar por preconceito, por exclusão de alguns grupos, né? Graças a Deus que não é todo o mundo que está perdido, ainda tem verdade. muita gente acolhedora, muita gente amorosa, muita gente que não é racista, muita gente que não é machista, muita gente que não é nenhumista destes da vida, que possa significar alguma distância entre nós. Então você fala com uma autoridade dentro desse jeito suave que o Espírito Santo te deu, que o amor te deu, que a vida te deu a oportunidade de descobrir que é assim que se vive, confiando em Deus, mesmo quando a mãe morre, mesmo quando não consegue subir a escada. Mesmo, eu fiquei aqui pensando que quando você disse para sua mãe aquele dia, mãe, por que eles podem subir e eu não posso subir? E sua mãe diz, é verdade. Mas eu e seu pai seremos seus braços, seremos suas pernas e nós levaremos você onde você não conseguir subir. Você acreditou. Num dado momento, sua mãe morre e você poderia ter pensado, e agora? Perdi meus braços, minhas pernas? Como assim? Como assim Deus permitiu que eu ficasse sem a minha mãe? Mas você, com fé que Deus é Deus, e que Ele seria seus braços, suas pernas, providenciando outras pessoas, outras formas, outro jeito de você se descobrir amada, e assim Ele tem feito. É por isso... Eu pensei, viu, Darleide? Sim. Eu pensei, não vou dizer que não pensei, não. Como assim, Senhor? E agora? Deus respeita muito os nossos momentos de dor. Eu acho importante dizer isso também. É justamente quando você disse que foi muito franca com Deus, não é? Fui extremamente franca com ele. Eu percebi, você disse, eu fui muito franca com Deus. Obviamente, você não foi franca com Deus dizendo assim, ah, que legal, obrigada, porque minha mãe morreu. Obviamente que não. Exatamente. Esse fato de ser muito franca com Deus é dizer, a minha mãe, mas aquilo que você aprendeu com a sua própria mãe e com o seu pai, né, fez você passar por esse processo de dor consciente. Sim. E é essa moça que está aí fazendo, olha só o que a Marcilene diz. Ela diz, que lição de vida e amor. Amor de Deus que a Thaís está nos dando. A Marcilene diz, estou aqui em prantos com essa história de superação. Como Deus é maravilhoso. É verdade, Deus é maravilhoso. Um beijo, Marcilene. É isso, muitas mensagens carinhosas. Você é linda, te conheço, sei como você tem fé inabalável, você é linda por dentro, a Geórgia está dizendo e por fora também. Enfim, muitas mensagens carinhosas para você aqui. Vamos voltar ali no que eu disse a respeito... quero partir aqui de uma mensagem que uma amiga que diz assim, na verdade, as pessoas tratam outras com deficiência
como se deficiência fosse doença contagiosa. Elas se afastam, é horrível. Eu quero te dar a oportunidade, Thaís, também de você só pontuar aqui a respeito dessa dificuldade que as pessoas têm em lidar com uma pessoa com deficiência, justamente porque muitas vezes não sabe como fazê-lo, que foi o que você disse antes de nós sairmos para o intervalo. Como é que se aprende? Como é que alguém, por exemplo, pode se aproximar de você sem medo de quebrar? Como é que alguém lida com outra com deficiência? Por exemplo, não é fácil lidar com uma pessoa que não tem visão. Chega, cumprimenta, toca, faz o quê? Enfim, uma pessoa com qualquer outra deficiência. O que você instrui a esse respeito? Bom, eu acho importante pontuar primeiro que uma das grandes formas que a gente tem de aprender é errando, certo? Então, para aprender, você precisa estar aberto a errar. Se você se afasta de uma pessoa com deficiência, você não vai fazer nada. Então, você não vai nem acertar, nem errar. Então, o primeiro ponto é esse. Se abrir para errar também. E com o erro, aprender. Outra coisa, pergunte. Pergunte. Comunicação é a chave. Você aceita ajuda? Você precisa de ajuda? Até onde você consegue ir? E as pessoas respondem, a gente vai ensinando também. Eu já tive situações em que eu precisei de ajuda para fazer alguma coisa, pedi ajuda de estranhos, e os estranhos disseram, olha, eu nunca fiz isso, como é que eu faço? E aí a gente vai ensinando passo a passo. Levanta aqui, me pega desse jeito, né? E etc. E assim a gente vai crescendo. Que bonito. Até nisso você é amorosa e gentil, querida. A Rosiane diz assim, eu estou dando voz a quem nos está assistindo e se identificando principalmente, viu, Thaís? A Rosiane diz assim, eu sei bem como é viver com deficiência e o preconceito de as pessoas que veem a gente como ninguém. Sou deficiente física e a nossa família é a nossa base forte. Com isso, Rosiane, testemunhando do que ela sente a respeito, eu pergunto a você, na sua experiência, como que a gente pode fazer a diferença e se assentar na nossa identidade no que diz respeito a identificar o olhar do outro, mas fazer separação disso e levar em consideração que o que mais importa é o que eu penso sobre mim, o que eu sei sobre mim, o que é a minha realidade. Porque o olhar do outro, o preconceito do outro, é do outro, não é meu. Como é que eu não me infecto disso? Como é que eu não fico infectada disso para não promover raiva, maus sentimentos, revolta, raiva das pessoas e não causar com isso mais danos para mim do que se eu olhasse de outra forma? Como é que você lida com isso? Nossa, isso exige tanto amadurecimento, Darleide, tanto crescimento, tanto autoconhecimento. É uma jornada, mas entender que o olhar do outro é do outro e não é meu, eu acho que passou para mim, pelo menos nesse processo de construção, tinha muito a ver com o que eu recebia em casa. Então, os meus pais sempre me ajudaram a construir a minha identidade enquanto ser humano. E aí, com a minha identidade formada, sabendo quem eu sou, sabendo do meu valor, sabendo do quanto eu sou amada pelos meus pais e por outras pessoas também, eu comecei a diferenciar o que era do outro e o que não era. Como lidar com isso? Eu, por muito tempo, lidei com indiferença. Ok, não gosta de mim, tudo bem. Vez ou outra, quando me incomodava mais, eu conversava. Não fala desse jeito, não age assim, me machuca. E sempre com com muito tato, com muito respeito. E as pessoas vão crescendo. Muitas delas diziam, olha, desculpa, eu não imaginava que você se sentisse dessa maneira. Porque toda vez que a gente também leva o nosso sentimento para o outro,
a gente não cria uma barreira, né? Porque não há acusação. Então, você não está acusando ele de algo que ele fez, você está dizendo de como você se sentiu diante daquela atitude. E assim eu fui crescendo, mas essa questão de separar o que é do outro e do que é meu, eu acho que tem muito a ver com a construção da minha identidade também. Perfeito. Sabe que essa questão me faz pensar, Thaís, e amados que estão agora nos acompanhando agora, a respeito de como nós estamos nos dividindo, fomentando uma coisa muito ruim na nossa sociedade. Por exemplo, nós temos grupos, nós temos divisões cada vez mais intensas e que cada vez mais, em lugar de fomentar pacificação, no final das contas nós estamos fomentando discórdia. Veja, há movimentos que são muito interessantes do ponto de vista das bandeiras que levantam e que trazem nelas algumas questões que são importantes mesmo para que nós dialoguemos sempre. Mas eu ainda penso e continuo pensando que o que nos está faltando é desenvolvermos em Deus, porque eu não encontro outro lugar para desenvolvermos, a capacidade de sermos amorosos, de sermos gentis, de sermos compassivos, misericordiosos, levando em consideração o que você está dizendo a respeito de falar a respeito do que você está sentindo, é muito diferente de eu agir de uma outra maneira em que eu ponho os grupos separados. Por exemplo, outro dia eu estava estudando, entre tantas questões que me chamam a atenção, eu preciso estudar para entender por que as coisas estão acontecendo dessa maneira. E há grupos, por exemplo, que são defensores das mulheres, como por exemplo o feminismo, mas aí precisa de um feminismo para defender as mulheres negras, porque feminismo A não defende as mulheres negras. E aí, Thaís, eu cheguei a um momento do estudo em que eu descobri que um grupo de mulheres reivindicando porque o feminismo não lembra das mulheres, por exemplo, com deficiências. Não lembram de mulheres que têm uma série de outras limitações, mas que elas não são alvo daquilo que o feminismo tanto alardeia e deseja e quer e promove e proclama. E a cada vez que eu estudo mais, eu vejo que há movimentos que, por mais que possam parecer algo importante, mas na verdade o que está faltando é amor. É compaixão, é bondade, é gentileza, é respeito, porque quando eu aprender a amar, quando os homens aprenderem a amar, quando as mulheres aprenderem a amar, nós não vamos perguntar a cor da pele para amar, nós não vamos perguntar se é cadeirante ou se não é cadeirante, se tem deficiência visual, se não tem, se tem este ou aquele outro, aquela outra dificuldade, nós vamos simplesmente nos amar. Mas esses grupos que muitas vezes levantam bandeiras e nós muitas vezes estamos inseridos neles, em lugar de promover amor, parece que está causando discórdia, divisões e brigas, enquanto você está aí dizendo, olha, eu tive que lidar assim. E eu estou aqui me lembrando do que da sua mãe falou. Filha, é com você. Nunca disse para você, é que seus amiguinhos são terríveis, é que eles não amam ninguém, eles são preconceituosos, eles são maldosos. Ela disse simplesmente, filha, o mundo é assim, eu vou te ensinar a lutar, eu vou te ensinar a reagir diante disso. Então, até nisso eu vejo na sua história uma lição. É assim que é, eu preciso primeiro saber quem eu sou. Bendito seja Deus por isso, viu, Amém. Thaís? Tenho um filho com deficiência neurológica. Hoje ele tem 25 anos, não tenho aqui o nome de quem nos escreveu. Tem dificuldades motora e de aprendizagem. Como mãe, eu fiz e faço tudo por ele, pois eu acredito que ele tem capacidade sim. Mas em alguns momentos ele não aceita a deficiência dele. Às vezes não sei o que fazer. Bom, o que se diria para essa mãe? E é o seguinte, Thaís, você nasce prematura, e o que aconteceu para que o seu cérebro fosse prejudicado? Me parece que em condições que não seria somente um impedimento para andar, mas também para falar, também para pensar, para raciocinar. Bom,
é isso mesmo? Porque isso é alguma coisa que me choca quando eu escuto você falar tão bem, comunicar tão bem, ser tão boa no que você faz. E aí eu escuto paralisia cerebral, falta de oxigênio no cérebro. Como assim? Me fala um pouquinho e na sequência, quem sabe, lembra aqui dessa mãe com esse filho de 25 anos que tem dificuldades motora e de aprendizagem. Eu tive um parto prematuro, como já disse, e por conta da prematuridade foi feita uma cesárea de emergência. Mas enquanto não decidiram pela cesárea, estavam tentando um parto normal e nesse tempo eu fiquei sem oxigênio na barriga da minha mãe. E foi essa perda de oxigênio que gerou a paralisia cerebral. Os médicos que me atenderam ali eram muito amigos da minha avó, porque minha avó é profissional de saúde aposentada, trabalhava no hospital que eu nasci e teve acesso a informações médicas que nós não teríamos, eu imagino, se ela não trabalhasse lá, né? Se ela não tivesse essa abertura. E os médicos sabiam que eu era neta dela, e um dos médicos um dia falou para ela: olha, consola o seu filho, consola a sua nora, porque primeiro, eu nunca vi um caso desse para frente, até então. Nós estamos falando do início da década de 90. Hoje é muito comum um prematuro sobreviver e ter vida normal. Mas no início da década de 90, os recursos da medicina não permitiam isso, né? É realmente um milagre. E aí o médico continuou dizendo para minha avó: olha, eu nem sei por que vocês querem tanto uma criança assim, né? Talvez seja melhor que ela morra mesmo, porque nas condições que ela nasceu e na condição que ela está, ela não vai falar, não vai ouvir, não vai enxergar, não vai conseguir se alimentar sozinha. Para que manter uma criança assim no mundo? E aí a minha avó, uma mulher de muita fé, continuava orando e pedindo a Deus que fizesse um milagre. Meu Deus. E ele fez esse milagre, né, minha amiga? Tá aqui Ele o milagre. fez, tamanho milagre que ele fez. Tá aqui o milagre na telinha. Hoje você está com que idade? Hoje eu tenho 28 anos. 28 anos. Essa mãe que nos escreveu, o filho dela tem 25 anos, né? Ele disse que ele não aceita muito. É que cada um lida como Também. pode, como consegue, né? Cada um tem o seu universo pessoal mais íntimo e o que aconteceu com você é uma experiência muito rica e quem sabe, é o que eu vou aproveitar para dizer para essa mãe, quem sabe fica aqui a sugestão de convidar o seu filho para assistir. Eu não sei da compreensão dele, enfim, como seria para ouvir a história da Thaís. E, inclusive, a Thaís conta a sua história, inclusive com outros detalhes, no programa do Wagner Cantori, aqui da Novo Tempo. Você pode assistir no Identidade Geral, não é, Thaís? Que você contou a sua história, tem uma sequência ali muito, muito interessante para você conhecer mais a respeito da Thaís. Eu quero mostrar algumas fotos que nós já íamos esquecendo aqui, Thaís, suas com sua família, você criança. Joga aí, Israel, para a gente mostrar para o pessoal de casa. Você ali pequenininha, já na sua cadeira. Você devia ter quantos anos aí, hein? Essa primeira foto que você mostrou é da minha primeira formatura. E aqui é sua mãe, agora aparecendo a sua mãe? Sim, minha mãe. Ah, sua mãezinha, morreu tão nova. Ali você, concluindo... Aqui na última formatura. Que linda. Você fez 2 graduações, né? Jornalismo, tradutora e intérprete. Isso. Olha que linda ali seu pai. E a esposa do meu pai. Que é a segunda, é sua madrasta, não é agora? Sim. Você tem irmãzinha. Ah, que lindo. Tem as duas, a Sara e a Esther. Lindo, lindo. Bom, é isso, amados. Nós não sabemos dizer o porquê de todas as coisas. E não adianta dizer que foi propósito de Deus que a Thaís nascesse e passasse pelo que passou. Isso não responde.
Nós não vamos dizer que foi propósito de Deus que a sua mãe morresse. Isso não é justo com Deus, isso não é justo com a gente que crê em Deus. Mas é preciso lembrar que nós estamos num mundo em que tem dores e aflições. E as suas dores e aflições, as suas lágrimas, os meus, os nossos todos, nós precisamos entender que nós não temos como explicá-los senão pelo fato de nós vivermos no mundo de pecado. Mas, Thaís, obrigada pelo seu testemunho. Já me disseram que acabou o tempo. Muito obrigada. Deus te abençoe. Um prazer ter você aqui hoje no programa comigo. Um grande abraço. Fica com Deus. Prazer foi meu. Muito obrigada. Beijo, amada. Obrigada, meus queridos, pela companhia. Que fique essa mensagem de amor e fé, de uma vida que se põe para dizer: Deus, eis-me aqui. Eu não entendo tudo, eu não sei tudo, mas escolho te amar e te servir. Um abraço, tenha esperança e confiança. Até a semana que vem.